Pra tu ir pra ali e eu vim pra ir colar aqui. Tem um cola do lado do outro, né? Esse lado. Eu achei que tava tudo pra cá. Tá tudo pra cá, né? No YouTube já tá ao vivo, Não, no YouTube tá ok, mas aqui não tá. no Facebook já tá ao vivo. Não tá aparecendo, não. Vem aqui no meu lugar. Renata já tá aqui, ao vivo. Não mexer muito não. Vem pra cá, Madison. Eu pra quem? Pra cá. Olá, senhores, boa noite. Saudade também, Renata. Um abração, acho que é Manuel que tá falando. E aí, galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. A gente vai falar sobre algumas coisas relacionado ao visto americano e como o título do vídeo já fala, né? Conseguir o visto americano, será que é difícil? Então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Eu tô com a presença aqui do meu amigo Aure Miller, tá aqui do lado, ó, e na Edson, que tá desse lado de cá, que foram pessoas que eu consegui ajudar, dar um apoio, né, para poder conseguir tirar o visto americano. Depois que eu fui, quando eu comecei, né, essa minha empreitada aí, para poder tirar o visto americano, para poder chegar nos Estados Unidos e poder curtir um pouco das minhas férias. Então, como diz o tema do vídeo, né, relacionado ao visto americano, será que é difícil tirar o visto americano? Que é preciso tirar o visto americano? E eu trouxe os meus amigos hoje aqui para poder falar sobre um pouco da experiência do que é tirar o visto americano. A live já está com 3 pessoas, para mim tem 4 já aparecendo, mas aí vai ficar gravado para vocês. Vamos lá, falar do visto americano. O visto americano é um visto bem complicado de se tirar, né? Pelo menos é o que as pessoas dizem, mas não é bicho de 7 cabeças. O visto americano não é um bicho de 7 cabeças. Porém, o visto americano para ser retirado tem que ter os requisitos necessários para poder tirar o visto. Gente, eu estou olhando aqui um pouquinho para a direita porque eu também estou ao vivo no YouTube. Tá? Então, assim, é necessário ter uma documentação específica. É necessário você ter que fazer o correto. E as pessoas acham que para os Estados Unidos, o governo americano não vai estar de olho no que você vai falar, nas informações que você vai prestar. Não. E pelo contrário, a gente está falando da maior potência mundial, né? A maior potência do mundo. Então, assim, a partir do momento quando você bota o seu nome num formulário, preenche um formulário, você está dando a oportunidade dos americanos a investigar a sua vida de um todo. Vera tá mandando um abraço aí para Ana Edson, um beijo, Vera. Tchau, Vera. Então, assim, eu trouxe pessoas que na Edson já foi nos Estados Unidos comigo. A Auremile vai agora de lua de mel no próximo ano, talvez comigo. Deu entrada. Oi? Não. Oi? Não comigo, ele tá indo com a esposa dele e eu vou com a minha esposa. E então, assim, oi, Emanuel, um abraço, meu irmão. Então, assim, ele tirou agora há pouco o visto americano e tá para provar aqui que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, entendeu? Então, assim, quando você é correto e coerente com as informações que você vai passar para o governo americano, não tem um porquê, o motivo de ser negado, entendeu? Então, assim, vai do formulário, a forma que você fala, a gente preenche com uma certa clareza as informações, porém a gente não faz a entrevista para a pessoa que vai estar lá. Então é a pessoa que tem que saber se portar. E eu sempre falo para as pessoas que vão tirar o visto americano que aquilo ali é uma entrevista de emprego. Você preenche o currículo, que é o 10-160, você preenche o currículo e vai se apresentar para o entrevistador, que no caso é o cônsul. Então, assim, você tem que saber se postar, saber como se vestir, saber como falar, entendeu? Se for em casal ou em família, responder as perguntas para as pessoas que forem direcionadas, entendeu? Então, assim, é complicado? O ambiente é um pouco complicado, sim. Porém, nada difícil, nada impossível. Tenho 2 pessoas aqui do meu lado que puderam compartilhar essa experiência comigo. Na Edson mais ainda, que chegou aí agora nas férias da gente
para os Estados Unidos e aproveitou também lá do que é os Estados Unidos, e ele vai contar um pouco da experiência dele, e Miller vai contar um pouco da experiência como foi no consulado, e a gente está na expectativa para receber o passaporte dele com o visto. Então, assim, eu vou começar a fazer algumas perguntas. Na Edson, acho que já faz mais tempo, vai fazer um ano que na Edson tirou o visto dele, e Miller tirou semana passada, para ser bem exato, dia 19. Foi? Dia 19. Dia 17. Dia 17, para ser bem exato. Então, assim, eu vou explicar passo a passo. Isso aqui é o primeiro vídeo, assim, a gente ainda está estudando as possibilidades de melhoria, vou fazer uns vídeos gravados com edições, entendeu? Porém, eu acho que é importante, até mesmo para quem trabalha na aviação, às vezes tem algumas dúvidas que não entendem, não sabem como fazer, como se preparar para fazer essa entrevista, tá? Então, assim, eu vou começar a fazer as perguntas aqui ao pessoal. Vou começar primeiro com a Edson, que já faz um pouco mais de tempo que foi tirar o visto. E depois eu vou passar para o Miller, que foi quem tirou o visto agora há pouco, que foi a experiência que ele teve lá no consulado. Edson, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Deixa eu dar aqui uma ajeitada aqui. Opa. Vou colocar a cadeira aqui no meio, acho que fica melhor. Isso. Deixa pra cá, pra vocês. Enquadro. Isso mesmo. Então, assim, eu vou começar com o Edson, que foi a primeira pessoa que deu entrada. Inclusive, ele foi tirar o passaporte não, o visto americano junto com Jane, com minha esposa. E ele vai contar um pouco da experiência. Edson, a primeira pergunta. Por que Estados Unidos? Bem, primeiramente, boa noite. A galera tá vendo no Facebook aí. YouTube talvez seja bom dia, boa noite, boa tarde. Quer dizer que é um prazer, João, estar aqui no teu canal. Obrigado. Beleza? Então você que está vendo esse vídeo aí, corre lá no canal de João Paulo, já se inscreve, porque vai vir muita novidade, vai vir muita dica boa aí para quem quer tirar o visto americano. Respondendo a tua pergunta, João Paulo, por que Estados Unidos? Acho que na maioria das pessoas vê Estados Unidos como não só um país de oportunidade para aprender uma nova língua, estudar, empreender, mas assim, como você falou anteriormente, é a maior potência mundial. Então, lá você encontra uma qualidade de vida, os Estados Unidos também é um pouco muito da nossa infância, né? Onde tem os filmes que a gente vê, os desenhos, então tem toda uma história tem toda de uma ficção história, né, por trás, que faz um pouco da... Mesmo a gente estando aqui no Brasil, os Estados Unidos faz um pouco da nossa história. Da nossa história. E assim, isso a gente pode reviver um pouco estando lá dentro do Parque da Universal, né? Vendo os filmes, revendo algumas cenas, alguns brinquedos, como o brinquedo Harry Potter entre outros. E assim, para você foi difícil tirar o visto americano? Bem, tem todo um processo que não é fácil, né? Vamos dizer que o processo em si de preenchimento de formulário 10.160 para mim, essa eu acho que é a parte mais fácil. A parte mais difícil realmente é a entrevista. Como o João Paulo falou, você tem que ser coerente com as suas respostas e preencher, realmente responder o que tá A parte dentro do mais 10.160. difícil realmente é a entrevista. Mas foi assim, parte da entrevista, vou ser bem realista para você, foi bastante difícil. É uma situação, lógico, que eu nunca tinha passado e realmente eu achei difícil, mas coisa que... Nada impossível. Nada impossível, nada impossível. Mas assim, o que mais te deixou apreensivo na entrevista foi em relação ao que as pessoas falavam, ou o ambiente em si te deixou travado para poder fazer uma boa entrevista? Porque eu lembro que a gente deu algumas dicas para como se comportar lá, expliquei algumas coisas que poderiam acontecer lá dentro, mas mesmo assim ainda ficou apreensivo, ainda deu aquela insegurança. Bem, até então que eu não tinha realmente vivenciado isso aí. Antes a gente vê muito
A gente vê muito vídeo, a gente vê, estuda bastante. Então a gente vê relatos de pessoas falando situação A, situação B, que foi aprovado, que não foi aprovado, que foi fácil, que não foi fácil. Até então, João Paulo, a gente não realmente está dentro dessa situação, a gente fica muito apreensivo. Mas quando nós chegamos lá na entrevista, nós vemos que não é esse bicho papão, esse bicho de sete cabeças que as pessoas realmente fazem, né? Quando você vai bem preparado, quando você vai instruído por uma pessoa, as coisas ficam mais fáceis. Assim, eu lembro que a gente preencheu junto o teu formulário. As pessoas às vezes podem até falar que trabalho em companhia aérea, tem uma facilidade maior para poder tirar o visto. Ajuda, relativamente ajuda. Porém, a forma com que a gente se comporta lá na entrevista é determinante para a aprovação do visto. E as informações sendo verdadeiras, entendeu? As informações sendo verdadeiras. Jackson Godinho pediu para calar o dog aí, é Pink. Pink sempre tem que fazer a participação especial dela nos vídeos. Então, assim, mas dentro do ambiente do consulado foi difícil, assim, lá dentro, a entrevista em si. Qual foi a primeira pergunta que foi feita? Bem, eu confesso que é um clima tenso, porque ali você está investindo não só dinheiro, mas um sonho, né? Para você ir para os Estados Unidos tem que ter um visto, né? Então há toda uma expectativa. Então essa expectativa te deixa apreensível normalmente. Normalmente, Né? Normalmente. Mas chegando lá dentro, a primeira pergunta que a Consul fez, eu lembro da entrevista toda, passo a passo. Ela perguntou se eu já tinha feito alguma viagem internacional. E se eu falava inglês. Isso aí é uma coisa que eles fazem pergunta com frequência, porque se vocês vão para os Estados Unidos, vocês têm intenção de ir para os Estados Unidos, consequentemente ela quer saber se você vai voltar. Então, é tranquilo ela fazer esse tipo de pergunta. Assim, perguntaram mais o quê com relação à tua vida pessoal? Se tu era casado, se tu trabalhava, o que é que tu fazia da vida no Brasil? Antes das perguntas, é bom lembrar que eu levei toda a minha vida em forma de documentos. Isso é importante lembrar. Assim, eu fui munido de tudo. Eu fui, vamos dizer assim, que preparado para tudo. O que ela me perguntasse sobre a minha vida, eu tinha em documentos ali, né? Eu levei toda a minha pasta contendo basicamente a minha vida ali. Em seguida que ela perguntou se eu falava inglês, se eu já tinha viajado já tinha feito alguma viagem internacional. Ela basicamente, João Paulo, fez as perguntas de acordo com o meu 1060, que eu tinha preenchido. Ela não fez perguntas assim fora do formulário que eu tinha preenchido, fora do formulário do 1060. Então, ela perguntou se eu era casado, se eu tinha filhos, onde eu trabalhava, há quanto tempo eu trabalhava. Falei que trabalhava na companhia aérea, falei que trabalhava há quase 5 anos. Ela perguntou qual é a função que eu desempenhava dentro da empresa. Eu falei a função e ela pediu um pouco mais de detalhes em relação à função que eu desempenhava. Perguntou há quanto tempo eu era casado, perguntou o nome da minha esposa, o que é que minha esposa fazia. Assim, a minha entrevista durou um pouco mais. Como eu fui tirar o meu visto sozinho, não fui com a minha esposa, então eu acho que o fato disso contribui para que ela se aprofundasse um pouco a mais, que normalmente você é casado e você vai tirar o visto com sua esposa, se ela não tem visto. Acho que isso também, falando um pouco da minha experiência, foi uma das coisas que também questionaram muito em cima da minha entrevista. Porque uma das perguntas que ela fez lá, a minha cônsul, ela disse assim: como é que você é casado, vai viajar para Orlando, que é uma cidade turística, vai passar 15 dias em Orlando e sua esposa aqui? E minha resposta, tive que pensar rápido, eu não estava preparado para essa resposta.
Então, assim, eu disse, não, infelizmente as férias da minha esposa não coincidiram com o tempo de férias, das minhas férias. Infelizmente eu tô indo triste, mas eu preciso ir. E ela fez essa mesma pergunta a mim. Por quê? Porque é complicado você ir para uma cidade como Orlando, uma cidade turística, né? Uma cidade que o mundo gira em torno de Orlando, por causa dos parques, principalmente a Disney, e você ir só, você sendo casado. Então, assim, foi uma das perguntas que bastante marcou também na minha entrevista. Eu lembro que tu falou que ela folheou bastante tua carteira de trabalho. É, E ela verdade. estava buscando se realmente existia veracidade no processo dele. Entendeu? Se existia a veracidade. Ela fez alguma pergunta em cima da tua carteira de trabalho? Fez. Os documentos que ela me solicitou foi, primeiramente, óbvio, o passaporte, né? E segundo foi a minha carteira de trabalho. Não pediu o xerox, não, ela pediu a carteira de trabalho, no caso original mesmo. Daí ela começou a passar as páginas e começou a fazer as perguntas. Qual a empresa que eu trabalhava, qual a função que eu desempenhava, há quanto tempo eu estava na empresa, qual a função, o que é que eu fazia, qual era a minha carga horária, etc, etc, etc. Isso foi o único documento, junto com o passaporte, que ela Pediu para ver. Que ela me pediu para ver. É porque geralmente realmente existe essa preparação que a gente não eu, porque eu não tenho uma experiência larga assim de poder dizer assim, se você fizer a 10 160 comigo, você vai passar. Não, de forma nenhuma. Eu tento ajudar os amigos. Mas assim, a documentação é super importante. Você levar sua vida dentro da pasta, entendeu? Como ele disse, levar sua vida em papel. Por quê? Porque tudo que ela tiver dúvida, ela vai querer que você comprove, entendeu? Então você vai ter, de uma forma ou de outra, você vai ter que comprovar que você vai ir para o país dela, utilizar, né, dos bens que o país oferece e vai retornar para a sua residência. Isso é normal. Então, assim, na minha entrevista também, eu levei toda a documentação necessária e não foi solicitado nada, a não ser o passaporte, como foi o seu caso. Mas no seu caso, da pedir a carteira de trabalho. Pedi a carteira de trabalho, João, porque, obviamente, eu não estou dizendo que foi isso, né? Mas assim, como falei, eu sou casado e minha esposa não vai tirar o visto comigo. Então, assim, ela perguntou o nome da minha esposa, perguntou qual foi a data do meu casamento, se eu tinha filhos, para ver realmente se eu sou casado. Ou não. O fato de eu trabalhar numa companhia aérea e não falar inglês, isso atrapalha um pouco. fluentemente, né? Eu não falo inglês, eu falo só um muito pouco inglês. Então, assim, geralmente quem trabalha em companhia aérea, assim, são até uns pré-requisitos para você poder entrar em algumas companhias aéreas, você falar o idioma, porque você vai lidar com pessoas de todo mundo, né? E geralmente se usa muito inglês. Então, assim, minha esposa não foi tirar o visto comigo, então ela bateu em cima das informações da minha esposa, e eu trabalho numa companhia aérea e não falo inglês. Então, assim, são perguntas até normais dela, né? Então, mas assim, todas as informações que eu passei foram verídicas de acordo com o meu 10.160. Então, nessa parte eu fiquei tranquilo porque, assim, eu só respondi que estava dentro do 10.160. Então, assim, tem aquela tensão, mas quando você responde de acordo com o seu formulário... E graças a Deus honrou. Sim. Visto aprovado. Eu lembro com clareza a afeição, tô saindo lá da sala do consulado e a afeição de felicidade. Verdade. Mas assim, quem puder ver no Facebook, vai ver que no dia do embarque, acho que a gente ainda não acreditava. A gente tem lá uma foto lá, já embarcando, inclusive tem um cara atrás assim, que ele saiu na foto, fazendo pose. E como foi a temida imigração? Foi difícil? Porque o pessoal do YouTube tem uma mania de fazer uma burocracia, de fazer um alarde muito grande com relação à entrevista e com relação
à imigração e não é esse bicho de sete cabeças com que as pessoas falam, entendeu? Então, eu não acho. Eu acho que tudo que é um fator novo para as pessoas é um fator difícil, é um fator desconhecido, passa a ser um fator complicador, porque você está saindo da sua zona de conforto, Exatamente. né? Mas assim, tem suas particularidades? Tem, é difícil, é. Nada impossível. Não é aquela coisa de dizer, se você teve o seu visto aprovado, está impresso no seu passaporte, e você chegar lá, a coisa é bem mais fácil você entrar do que você voltar. Porém, depende do que você fala. Se fala muita besteira. Assim, antes de de continuar a pergunta para ele, eu queria agradecer a presença do Luciano. Luciano, meu amigo, um abraço para você, Deus te abençoe, viu? Lá no consulado, na imigração, foi difícil passar na imigração? Desculpa, João, antes de responder essa pergunta tua aí, eu queria deixar um ponto crucial que foi assim de suma importância para a aprovação do meu visto. Eu tive uma orientação, eu tive uma ajuda realmente de uma pessoa que vivenciou e disse para mim, Edson, o caminho é esse, é esse, é esse. Então, o João Paulo foi essa pessoa assim que foi meu braço direito, de verdade mesmo, entendeu? Isso é importante. Isso é importante, você ter uma pessoa que te oriente, que passe instruções de como se comportar, de preenchimento, porque ele já vivenciou isso, então é uma pessoa mais experiente que eu, e além de ser meu irmão, né? A gente tem uma amizade muito, muito grande, graças a Deus. Então isso foi de suma importância para mim. Então, respondendo a pergunta do João Paulo, a imigração, por incrível que pareça, eu achei mais fácil do que a entrevista no consulado. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque lá eles não fizeram muita pergunta a mim, João. Né? A gente passa antes. Só interrompendo aqui, olha quem chegou agora no Celina. Celina, beijo. Beijo. Um abraço. Saudade de vocês. Acho que inclusive ela voltou pro Brasil. É. Um abraço, Celina. Um abraço. Bianca, beijo. Um abraço. Então, assim, por incrível que pareça, foi mais fácil Sim. entrar nos Estados Unidos do que passar uma entrevista em Recife. Sim, muito mais fácil, muito mais fácil. Dudu aqui no YouTube, meu compadre, um abraço. Lá o que o agente de imigração perguntou para ti? Eu lembro que ela estava tendo uma dificuldade no diálogo, mais Sim. uma vez o inglês, né? O inglês Pesou. impactando, pesando, isso aí. Teve uma dificuldade na verbalização da situação? Teve porque antes de você falar diretamente com a agente de imigração, não sei se é agência, é policial, você passa pela fila antes, você vai lá num totem de autoatendimento, escaneia seu passaporte, etc, etc. Chega lá na fila, chegou a minha vez, né, eu tava com a minha documentação normal, reserva de hotel, tudo direitinho. E ela não perguntou se eu falava inglês, começou a falar comigo em inglês, começou a falar. Só que eu entendi algumas coisas, porém, o que ela me perguntava, eu respondi em português, porque, embora eu estivesse entendendo ela, algumas coisas, eu não sabia responder em inglês. Então, eu lembro que ela perguntou o motivo da minha vinda aos Estados Unidos. Eu respondi que era turismo. Perguntou quantos dias eu ia ficar lá. Perguntou se eu tinha reserva de hotel. E perguntou quantos dólares eu estava trazendo. Só que eu respondi isso em português e não em inglês, porque eu estava entendendo um pouco o que ela estava falando. Então, ela não estava entendendo a minha resposta, obviamente. Então, ela chamou uma policial latina, não sei se é espanhola. Aí que eu tive um diálogo com ela. Então ela me perguntou, fez as mesmas perguntas que a policial americana fez. Qual era o motivo da viagem, quantos dias eu ia ficar, se eu tinha reserva de hotel, quantos dólares. E perguntou onde eu trabalhava no Brasil.
Foi uma pergunta. Acho que era isso que era para. Acho que foi um comentário que a cônsul aqui em Recife colocou, que era a empresa que você trabalhava, e eu acho que ela quis confrontar as perguntas já da cônsul. A polícia me perguntou onde eu trabalhava no Brasil. Eu falei que trabalhava na companhia aérea e ela me perguntou se eu estava viajando a benefício aéreo. Aí eu respondi que trabalhava na companhia aérea Avianca há tanto tempo e estava viajando benefício. E ela retransmitiu essa mensagem. Essa informação para a gente que estava fazendo a entrevista. Obviamente em inglês. Depois disso ela só fez carimbar meu passaporte e me desejou boas-vindas ao país dela. Eu lembro que foi bem engraçado. Eu lembro que chegamos nós três juntos assim na fila, na vez da gente. Aí a menina que estava separando os guichês, ela disse assim: vocês três estão juntos? Aí eu digo sim. Aí ela tipo perguntou qual era o grau de parentesco. Aí eu disse: não, eu e minha esposa, meu amigo. Ela disse: ok, seu amigo pra lá, você e sua esposa pra cá. Aí eu fiquei nervoso. Aí separou. Eu lembro que ele ficou nervoso, mas ele foi pra lá e eu vi lá ele desenrolando lá a entrevista, e eu fiquei preocupado, né? Porque eu achei que poderia dar algum problema pra ele. Na minha vez, quando eu cheguei no balcão, no guichê da agente de imigração, ela perguntou se vieram fazer o quê? Aí eu disse: não, a gente veio fazer turismo, a gente veio de férias. Ela disse: ok. E vão ficar onde? Eu disse: Orlando. Ok. O meu passaporte, ela pegou e já botou de lado. Pegou o de Jane, carimbou e disse: ok, bem-vindo aos Estados Unidos. E me deu. Aí eu disse: não, tá faltando carimbar meu passaporte, a minha entrada. Ela disse: não é preciso. E assim, não é preciso e entrei. Deu medo depois que eu entrei. Porque toda vez que eu via a polícia dentro dos Estados Unidos, se me parar, vão me deportar, porque vão achar que eu tô ilegal. Bateu essa apreensão dentro de mim. Porém, aí eu fui lá no... Eita, Roma! Nara dizendo Roma. Nara, um abraço, Nara. Então, assim, Olá. Então, assim, deu esse medo em mim, mas assim, depois eu fui no site da imigração, peguei meu I-94 e lá tem a data da entrada, então fiquei mais tranquilo. Eu saí até mais rápido do que você, né? Foi, inclusive ele saiu mais rápido do que eu. Porém, por causa de Jane que tá vendo comigo. Depois desse processo, a gente passa pelo processo de alfândega, que é muito mais tranquilo do que o processo de imigração. Pergunta se tem frutas, verduras ou coisa desse tipo. Não tem, entra. Depois que entrou. Aí depois que entrou, eu tirei um elefante das minhas costas, né? O peso todo, porque assim, só o visto não garante a entrada no país. Só o visto não garante a entrada no país. Lá na imigração é outra entrevista também. Pra mim foi mais tranquilo, graças a Deus. Mas assim, depois realmente que eu entrei, que eu saí do aeroporto, aí eu tive noção que realmente tinha dado tudo certo, etc, etc, etc. Até então eu não me considerava que estava em território americano, mesmo estando no aeroporto de Orlando. Só que depois que eu passei da imigração, que eu peguei a minha mala, eu respirei fundo, eu disse: graças a Deus deu tudo certo. E a gente olha para trás lá, aquele processo todinho e tal, e vê que valeu a pena e que você também pode conseguir. Não é verdade? É que, na realidade, o tema do vídeo, né? É visto americano. Será que é difícil conseguir? E já respondendo de antemão, ele tirou numa época que o país estava por um processo melhor, né? Não, na tua época o país estava num processo melhor, diferente da época agora de Miller. Miller tirou agora há pouco, logo após a greve da gasolina. Então, assim, na época que a gente tirou, na época que tirei, foi assim que Trump assumiu, com aquela loucura, né? Que vai deportar, que pega, que vai dificultar. Para mim foi super fácil. Você já foi mais fácil. A época em que o país estava vivendo, não a entrevista, o país. E que isso é um fator que eles analisam, entendeu?
Eles analisam quem vai pagar a viagem de vocês, eles analisam como é que tá o procedimento, como é que tá o processo do país. Patrícia Galdino tá aqui, marcando presença, sucesso Faltou você garantido. aqui, né, filha? Faltou você, vai ficar uma próxima live, viu? Você também é uma Tá das, convidada já. é uma das que tem já visto na mão, já, que já passaram aqui na JP Vistos e Assessoria. Então, assim, o país em crise é complicado, entendeu? O país em crise é complicado, porque é um dos fatores de decisão de aprovação ou não. Sim. Inclusive, o Miller queria ir na época da crise mesmo, que estourou. Eu disse, não vai. Não vai porque vai dar problema, entendeu? Vai dar problema porque existem vários fatores que eles somam. Ninguém sabe a receita de bolo, entendeu? Ninguém sabe qual é a receita da aprovação e da negação. Se eu soubesse, era fácil. Tem empresas aí especialistas em visto que não sabem a receita de sucesso. Você pode tentar, é aprovado, ótimo. Teve já gente que fez o processo comigo e foi reprovado. Paciência, entendeu? Então, assim, depois de entrou nos Estados Unidos, viveu... A gente como turista, né? Mas a gente viveu a vida americana, né? Sim. A gente passou algumas vergonhas, Bastante. bastante vergonha, pela falta do inglês, coisa que esse rapaz aqui não vai passar, porque vai falar. Good dia, good dia. Então, assim, Luciano aí que já mandou mensagem para mim em inglês. Hello, guys. Então, assim, são pessoas que com o inglês vão ver que lá desenvolvem. Richelle, um abraço, tá? Richelle também tá aqui na live. Então, são pessoas que não tem problema. Eu costumo dizer que quando você está dentro dos Estados Unidos, pelo menos eu, que não falo, a gente é surdo, mudo e analfabeto. Os três é a mesma coisa. Que é diferente de você ser analfabeto no Brasil, você fala o idioma e você consegue, né? Você fala o idioma e entende o idioma. E você fora do seu país de origem, uma língua que não é sua língua materna, Uma cultura totalmente diferente. dificulta a sua situação, entendeu? Então, assim, de antemão já agradeço. Depois a gente volta mais para falar de como foi, né, dentro, de como foram os parques. A gente já está com 32 minutos de live, já é meia hora. Acho que o Luciano é o único que está acompanhando desde o princípio. Boa, Luciano. Valeu, Luciano. E agora a gente vai para esse rapazinho aqui, ó. Esse rapaz foi problema, viu? O visto dele, porque Passa um pouquinho pro lado dele. a gente fez uma... Eu fiz o preenchimento do formulário dele e coloquei que ia viajar com ele, coloquei minhas informações de viagem na DS 160 dele. Vai comprar passagem para Santa Rita. Esse Luciano é demais. Então, assim, a gente fez toda uma preparação para fazer o processo dele, o DS 160 dele. A gente analisou a documentação. Ele tem um fator de que ele vai casar, tá? Vai tanto indo de férias como vai de lua de mel, tá? Então, assim, facilita em alguns aspectos, porém, a tia dele era quem ia dar a viagem de presente para eles. Então, assim, existe mais um fator complicador. Por quê? Porque fora comprovar a renda dele, o que ele tem para poder fazer essa viagem, ele tinha que declarar que a renda da pessoa que ia bancar a viagem para ele. Então era mais complicado o fator. Porém, para minha surpresa, falei para ele o tempo todo que a entrevista ia ser mais em cima da tia dele, que era quem ia bancar a viagem. E para minha surpresa mesmo, foi em cima de mim e da minha esposa, que foi o qual eu coloquei que também ia viajar junto com eles. Então, assim, para vocês verem. Mili, boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal, nosso primeiro vídeo. Assim, poderia ser feito um vídeo editado, gravado, eu preferi fazer uma live, porque fica mais verídico, assim, não é que seja... A gente consegue interagir, de antemão já consegui trazer duas pessoas que já fizeram isso comigo, né? Então, assim, como foi o processo para chegar até o consulado? Boa noite, boa noite. Eu trabalho com esses dois rapazes aqui. Então, já teve gente que perguntou para mim depois que minha namorada e eu conseguimos o visto,
Perguntou, ó, esse barulho aqui é a cachorra dele, viu? Como essa questão, se é muito difícil. Assim, eu não tenho uma resposta precisa a dar em relação à dificuldade. A questão é, a gente fez com que fosse difícil todo o processo, Thaís e eu, minha namorada e eu, para que no momento fosse fácil. Então, assim, a gente buscou dificultar muito pra gente, procurando documento, criando, no caso dela, ela nunca teve uma conta bancária, nunca movimentou dinheiro em conta bancária, então lá foi eu abrir uma conta junto com ela, fazer com que ela tivesse mais documentos, digamos assim, porque ela não tinha gerado essa documentação para poder apresentar que pode ter uma movimentação financeira, pode ter um fundo de solicitação de crédito em uma necessidade, caso o dinheiro que a gente leve para lá não seja suficiente, ela pode utilizar um crédito, um banco e etc. Eu fui até o interior daqui da Paraíba, uma cidade chamada Campina Grande, muito famosa pelo São João daqui. Fui lá para pegar uma documentação também da minha tia, que eu coloquei ela como sponsor, no caso, como financiadora da nossa viagem. Aí, nesse caso, eu fui pegar alguns dados dela, dados bancários, de imposto de renda, tudo isso, e trouxe para cá. Entre várias outras coisas que a gente foi fazer para poder chegar lá munido, como o Edson falou, munido de toda a vida documentada. Quando eu cheguei lá, por exemplo, João Paulo, poucos dias antes, ele deu uma dica para mim relacionada a informações em pasta. Então eu peguei as pastas, escacelas, pastas transparentes, coloquei 3 pastas, fui pior do que ele levou 2, documentos obrigatórios e documentos secundários. Eu peguei 3 pastas, coloquei uma pasta com documentos obrigatórios, confirmação da DS, umas informações que o consulado mandou para mim, que foi mandando de acordo com o que eu fui fazendo o Comprovantes do pagamento, do agendamento. Tudo relacionado ao visto. E o passaporte. Aí eu coloquei numa pasta. Outra pasta, documentos secundários. Minha vida, a vida da minha namorada, alguns delas da minha tia, dos meus pais, bens possuídos, tudo. Coloquei tudo. Coloquei tudo nessa pasta de documentos secundários. Informações da empresa que eu trabalho, tudo isso. Que a gente trabalha numa empresa aérea, como já foi citado aqui anteriormente. E em outra pasta, uma terceira pasta, tudo, cada documento eu tirei uma cópia em uma folha. Porque se fosse solicitado algum documento, por algum motivo que seja, eu teria uma cópia a entregar e não o documento em si para ficar armazenado com eles. Aí eu peguei 3 pastas, etiquetei essas 3 pastas, cada uma com seu respectivo nome, em português e inglês, que é para ela ter acesso à informação que seria também, saber o que, é que eu estou ali segurando. Quando eu cheguei, eu coloquei ela na bancada, ela primeiro foi simpática, a cônsul que me atendeu, ela já foi dando boa tarde, pediu para que a gente colocasse de início, que foi diferente um pouco do que eu fiquei escutando, como acontece, que é colocar logo as digitais lá para depois começar a entrevista. Ela pediu que eu colocasse minha mão lá na digital, depois pediu no leitor, depois pediu de Thaís e que a gente colocasse os passaportes na gavetinha, na entrada, abaixo do vidro lá. Porque lá é como se fosse um guichê de lotérica, né? Isso. Você fica em pé, com a bancada na altura da sua cintura, só fica algumas divisórias com menos de um metro, então se tiver 2 pessoas uma atrás da outra, a de trás aparece para quem está do lado de fora e todo mundo vê e escuta as entrevistas. Tu quer aparecer. Aí eu fiquei lá na bancada, coloquei logo as 3 pastas e espalhei na frente dela. Então se ela olhou em algum momento eu não percebi, mas provavelmente ela viu que a gente estava munido de documentação até não querer mais. Aí, tanto é que terminou todo o processo de perguntas dela, que foram várias perguntas que ela fez a gente. Diferente da entrevista com Patrícia, por exemplo, que apareceu aqui, que foram 3 perguntinhas só e parabéns, seu vídeo foi aprovado. Né? Eu não tive essa experiência. Essa facilidade. Essa facilidade. Foram várias perguntas que ela fez a gente. Aí, nesse momento, eu coloquei as pastas lá, ela observou, né, que eu estava com muitos documentos, começou a fazer as perguntas. Primeiro, perguntou para onde a gente estava indo, sempre curto e objetivo, como eu vim assistindo vários vídeos no YouTube, João Paulo foi me dando dicas também, curto e objetivo. Que é difícil pra mim, que eu falo muito. Coloquei... Dá pra perceber, né? Dá pra perceber, né? Isso só é a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta. Aí eu já fui dizendo, né? Orlando, e a gente alinhou, minha namorada e eu, a gente alinhou. Se ela perguntar a mim, eu respondo, olhando sempre no olho dela, esquece quem tá perto. Se perguntar a ela, ela responde, nem olha pra mim, só olha pra cônsul e responde. E se responder sem especificar quem, eu respondo também.
Porque por mais que nós dois tivéssemos passado por todo esse processo de solicitação de visto, eu estava muito mais a par. Eu estava correndo atrás de tudo isso por mim e por ela, mas sempre com a ajuda dela. Aí a gente alinhou dessa forma aconteceu. Teve uma atropeladinha ou outra assim, de vez em quando, um cruzado de informação, mas sempre informação igual. A gente, quando falava atropelado um com o outro, falava exatamente a mesma coisa. Então, viu que não. Porque assim, o interessante da entrevista mesmo, que é o fator predominante, é que você fale a verdade. Isso. Então, se você está falando sobre sua vida, não tem como você inventar sobre Isso. sua vida. Eu não posso dizer que vou ganhar 15 mil reais, quando na realidade só consigo comprovar que eu ganho 1.000, um exemplo. Entendeu? Então, assim, não tem como você falar uma mentira e ela falar outra mentira. Isso. É como eu já vi vários vídeos, né? Tem gente que alega várias coisas que são infiéis ao que de fato é. Mas assim, aquilo não quer dizer que você vai perder a chance de conseguir aquele visto. Mas você vai dificultar muito mais a sua vida com aquilo, porque você vai estar apresentando informação que não é verdadeira. Então, se for solicitado algum comprovante, alguma coisa, e for afundando nisso, você pode se complicar um pouquinho. Tem quem consiga, mas é um caminho que dificulta para você mesmo. Então, assim, o melhor é, quanto mais honesto possível, você ser, porque facilita muito sua vida. Você vai transmitir informações que você tem segurança de passar, porque é o que é. Então, fica muito fácil, digamos assim. Assim, é uma das coisas que eu acho hilário das pessoas quando eu tô assistindo vídeo no YouTube de pessoas que foram até negadas, assim. Não as pessoas que fazem um processo correto por algum deslize na hora da entrevista seja negado. Mas tem gente que não fala coisa com coisa, cara. Preenche o DS-160, é a mesma coisa que quando eu falo do currículo. Você preenche que é formado em informática, que tem Excel avançado, e quando chega na hora de um processo seletivo, o cara pede para você fazer uma planilha, você não sabe nem para onde vai. Então, assim, uma informação errônea. É a mesma coisa que chegar para uma companhia aérea hoje, eu dizer que fala inglês, e quando chegar lá o cara diz assim, what's your name? Eu não sabia nem o que é. Então, assim, complica. Então, assim, graças a Deus, as informações que ele colheu, eu dei algumas dicas para ele. Talvez sejam valiosas, porém ele correu atrás também. Ele se esforçou para poder conseguir, entendeu? Assim, tá aqui na Edson que acompanha o meu processo de visto desde o princípio. Então, assim, eu passei 2 anos estudando, vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, para poder chegar no momento lá da entrevista e poder fazer uma boa entrevista. Então, assim, uma coisa que eu lembro com um amigo meu, acho que ele tá no Facebook também, acho que ele, se ele ver, ele vai poder sinalizar depois aí, o Felipe, ele sempre dizia assim, que não existe sorte. Existe a preparação e o resultado dessa preparação. Então, assim, eu me preparei e o resultado foi conseguir obter o visto. O tão sonhado visto americano. Então, assim, chegando dentro do consulado, eu falei que o clima lá, o ambiente era um ambiente complicado. É uma fortaleza. É uma fortaleza, assim, é como se eu estivesse indo na Casa da Moeda. Cheio de segurança. Porta blindada. Assim, como a gente é acostumado a viver uma vida de aeroporto, a gente já é mais acostumado com essa situação. Que a gente lidar com a segurança 24 horas por dia. Entendeu? A gente trabalha com vidas de pessoas. Então, assim, pra gente é mais fácil, mas porém assusta. Não assusta? É um pedaço dos Estados Unidos no Brasil. Assim, Eu assusta. vejo isso. Eu também acho. Porque assim, se os Estados Unidos tem barreira, tem muro, tem não sei o que, aqui é um pedaço dos Estados Unidos, é ali, dentro do consulado. Exatamente. E a gente vê que é complicado, né? Ter aquela interação ali, lhe dá um calafrio. É como eu falei no princípio do vídeo, é o desconforto que lhe dá quando você tá no desconhecido. Desculpa até interromper teu raciocínio, João Paulo. Antes de tu partir para a próxima pergunta, a gente falou muito em documentação. Tem pessoas que vão fazer participar da entrevista, fazer a entrevista, e tem cônsul que só pede passaporte e não pede mais nada da documentação. No caso, ela pediu minha carteira de trabalho, no caso do Miller, Pediu nada. não pediu nada. Nada. Mas uma coisa importante, né, assim, depois que o visto do Miller foi aprovado, como o Miller falou, tem os guichês e as pessoas ficam atrás. Então você vai vendo quem vai sendo aprovado, quem vai sair dali rindo ou chorando. E no meu processo, às vezes eu pensei, rapaz, será que eu estou levando muita documentação? Ela não pode pedir muita coisa, não pode pedir nada. Mas no caso do Miller, o Miller me relatou que teve uma pessoa lá, não estou dizendo que isso foi o motivo da pessoa que foi negada,
Entendeu? Mas teve uma pessoa lá que a cônsul, o Miller me relatou que a cônsul pediu um documento e a pessoa não estava com documento, entendeu? A pessoa não estava com nada, eu acho que foi totalmente despreparada. Então, essa é a importância, como o João Paulo falou, que você levar toda a sua documentação ali. E Patrícia aqui, ó. Patrícia dizendo que não pediram nada pra Não ela. pediram nada pra ela, mas não pediram nada pra ela, porém ela estava com toda a documentação. Mas sabe o que eu acho engraçado? Assim, falando aberto, popularmente. Sim. O pessoal fala assim, geralmente nos vídeos, a pessoa só fala, ai, vamos lá, não precisa levar, não é precisa levar documento. Não me pediram nada. Ninguém nunca fala que não precisa. Ninguém fala que não precisa. As pessoas falam que precisa levar documentação. Só que fala que na hora não precisa pedir nada. Ah, não, nunca me pediram nada, nunca me pediram nada. Então, assim, a pessoa grava essa... A gente tem tendência a gravar sempre o que é mais fácil pra gente. Exatamente. Então, assim, as pessoas dizem, não precisa... eles não pediram nada lá. Então, se não pediram nada, não vou levar nada. E aí onde é o fator complicador. Exatamente. Entendeu? Porque no momento ele vai assim, quem vai pagar a tua viagem? Aí você, não, é eu mesmo que vou pagar a viagem. Ah, beleza. Tu ganha quanto? 5 mil. Beleza, me comprova aí que tu ganha 5 mil. E quando você não tem a documentação? Nesse ponto, eu tenho até um exemplo que é completando o que Edson já levantou aqui. Quando a gente estava esperando lá, o que a gente mais precisou trabalhar foi a questão psicológica. Porque assim, com certeza é proposital, com certeza. Você começa a passar por fases, são várias fases. Você chega lá no consulado, primeiro que você só pode chegar e entrar no seu horário, nada de chegar tão cedo. Eu ainda consegui uma exceção que o cara, o rapaz do Posso Ajudar, que era um brasileiro que estava lá, estava chamando e não estava aparecendo gente do horário. Aí ele pegou e falou, ó, caso aconteça isso, daqui a pouco, você entra na fila. Aí se for chegando gente do horário atual, eles seguem na sequência. Aí teve uma hora que ele adiantou, porque viu que não tinha ninguém, adiantou logo para a fila ficar um pouquinho maior e eu entrei logo. Aí, mas assim, que não é exceção. A gente entrou, aí passou por essa fase, passou pela inspeção, como um raio-x de aeroporto. Deixa na bandejinha, passa pelo arco, depois vai para outra parte aberta lá, dessa vez sentado e coberto, não mais na rua. De lá, passa para uma parte interna, com ar-condicionado, sentado novamente, perto de várias cadeiras assim, mas sem ver ainda, pelo menos onde eu estava, sem ver os guichês. Depois eu pulei para outras cadeiras que tinham mais à frente e os guichês estavam do meu lado direito aqui. Todos os guichês de frente para lá. Então assim, eu só conseguia ver as pessoas fazendo a entrevista. Enquanto isso, a gente escutando o que estava acontecendo, a gente vendo o que estava acontecendo, e tiveram 2 exemplos que me prenderam mais. Nesse dia, eu não sei o que estava acontecendo, era uma chuva de aprovação. Foi bem específico. Eu percebi que, mas também, o perfil das pessoas que estavam solicitando lá vistos, no tempo que eu estava, era muita criança que tinha lá, ou responsável por criança, porque elas não precisam fazer a apresentação lá perante o cônsul, ou idosos, que já tem outro perfil mais facilitador também, que é por conta de aposentadoria, já tem todo o histórico de vida, bens, família, tudo que prendam eles aqui no Brasil. Então são 2 perfis que teoricamente tem uma aprovação maior. E nesse dia calhou de aparecer muito dessa forma. Mas das pessoas que não eram assim, teve uma mulher lá que começou a falar sobre a questão de viajar. Eu não lembro muito bem a história, mas ela ia viajar, tinha alguma coisa a ver com procedimentos cirúrgicos. Então acredito eu que ou ela, ou o esposo dela, ou o marido dela, era um médico cirurgião plástico. Aí ela alegou isso e depois, aí falando da viagem, ela pegou a cônsul, a mesma que me chamou depois, ela pediu um documento comprovando essa questão do vínculo dos 2. Ela não tinha. Aí eu fiquei do lado escutando assim, junto com minha namorada, a gente se olhou assim e ficou quieto, né, escutando. Aí ela pegou e questionou. Aí ela disse que não tinha, né? Aí a cônsul, você não tem nenhum documento para me comprovar? Aí continuou a entrevista, fazendo outras perguntas e voltava para esse ponto. Então assim, quando ela encontra uma falha, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro e tem que ter documento para respaldar. É simples, porém, assim, é muito direto, é muito objetivo lá. Se você falar uma coisa que você não tem como comprovar e acontecer dela solicitar esse documento, você achando que não ia pedir o documento, ela por um acaso pedir, vai complicar um pouco para você, porque se você disser que não tem, já vai ser um ponto que ela pode ir em cima para ficar minando sua entrevista. E foi isso que aconteceu com essa menina. Ela teve o visto reprovado e provavelmente foi por conta dessa questão, porque não teve outro ponto, outra característica que a gente conseguiu perceber que atrapalhasse ela, a não ser isso que ela foi e voltou em cima.
E no momento da gente ser atendido, depois quando a gente já estava na fila, em pé, esperando, éramos os próximos, todo mundo que estava sendo entrevistado aqui na frente, outra garota que estava no guichê que a gente foi chamado logo em seguida, ela saiu reprovada. Já foi por outro perfil. Ela era nova, até mais nova do que a gente aparentava. Eu tenho 22 anos, minha namorada tem 21. Ela saiu de lá com a resposta de quê? Que também foi outra coisa que eu não esperava disso acontecer. A Cons que me atendeu, ela costumeiramente dava o motivo da reprovação, coisa que eu não escutava muito nos exemplos do pessoal do YouTube, que fala muito sobre a questão da entrevista. Nem João mesmo, falando comigo, ele citou essa questão de motivo, porque normalmente eles são curtos, tipo assim, são curtos e grossos, digamos. Eles dizem que foi aprovado ou que não foi, e se não foi, normalmente não foi, tá aqui os possíveis motivos. Tchau. Aí não, mas tchau. É só isso. Lá não. Essa Cons que me atendeu, ela dava muitos exemplos, dava muito o porquê. Aí... Pink lá no meio. Assim, Pink, né? Aí ela pegou e deu um motivo para a anterior, a garota que estava saindo, dizendo que ela não tinha vínculos suficientes com o Brasil. Então, eu não prestei atenção na entrevista dela, mas ou ela não levou documentos suficientes, ou ela não tinha pontos estratégicos suficientes como movimentação financeira, bens, família, estudo, coisas que eles pontuam muito. E estudo, e João Paulo aqui e Dona Jane, foram os pontos cruciais, assim, que ela ficou mais martelando na entrevista da gente. Porque assim, como a gente colocou na 1060, que a gente vai estar viajando com eles no período que eles vão lá de lua de mel, eles vão lá para Orlando no hotel deles e a gente vai para o nosso. E então assim, eles queriam saber porque eu já fui 2 vezes e voltei no período certo. Ele vai, né, com a esposa de lua de mel e Estaremos casados. vamos estar casados na época. Deu um probleminha aqui, caiu o celular, mas voltou. No Face, o YouTube tá normal. O YouTube tá normal, né? Então, assim, deu uma quedinha no celular, vai aparecer pra vocês aí agora. Então, assim, teve todo esse processo. Então, assim, eles ficaram muito em cima de mim e de Jane, que são as pessoas que vão acompanhando eles na viagem. Talvez seja um fator para eles, assim, um pouco complicado, porque, pô, o casal tá casando, tá indo de lua de mel e tá indo um casal atrapalhar. Não é atrapalhar, mas eles podem pensar uma coisa assim, o que é que eles vão fazer? Porém, por outro lado, ele pode dizer assim, pô, os caras estão indo mostrar como é os Estados Unidos, porque já foram, já conhecem, entendeu? Então, assim, no dia da entrevista, cada pessoa que vai fazer a entrevista, eu fico numa ansiedade. Eu tava mandando pequenos vídeos, né? Vídeos curtos dentro do carro. Tipo, agora a gente acabou de sair do carro, tal. Aí mandava pra minha mãe. Às vezes mandava um igual ou diferente pra João Paulo, pra Ana Edson e pra algumas outras pessoas. Mas aí, de repente, ele pega e manda uma mensagem pra mim lá. Boa sorte em trabalhar, né? Ou era voltando do trabalho? Tava voltando do trabalho. Voltando. Porque ele trabalha de madrugada, a gente trabalha durante o dia. Aí ele, boa sorte, mano, tal. Começou a dar aquelas palavras de força, né? Aí minha mãe, ela falou em um vídeo que eu mandei, ela disse que viu da água pro vinho a diferença do semblante de um vídeo que eu mandei exatamente antes de ir lá pra frente do consulado, para no momento que a gente voltou. Porque eu tava falando lá, daqui a pouco a gente vai fazer, orem por nós, tal, desse jeito. Aí de repente, outro vídeo lá, a gente tá pulando dentro do carro, porque conseguiu a aprovação. Aí nesse meio tempo ele estava lá acompanhando, pelo que eu percebi, porque ele estava respondendo e mandou esse vídeo pra gente também, dando aquela força naquele momento bem próximo já à solicitação do visto. Miller, permita fazer uma pergunta? Claro. Fica à vontade. Miller, de acordo com as instruções que você teve, falando relatos de pessoas experientes, o João Paulo. Inclusive o Alci tá pedindo para você falar. Alci, abraço. Alci, um abraço, irmão. Você se sentiu seguro, você se sentiu preparado, realmente você viu que, tipo assim, eu tenho, de acordo com o que eu estudei, de acordo com a instrução que eu tive, realmente você se sentiu preparado, embora seja uma situação nova, né? Como o João Paulo falou, uma situação nova que a gente está dando conforto. Isso. Mexe um pouco com a gente, mas assim, você foi... Confiança, lógico, que a gente tem que ter, porque é muito importante.
mas assim, você foi seguro mediante a documentação que você teve, mediante o que você foi instruído? Fui seguro, mas quer queira, quer não, como a gente tá falando sobre zona de conforto, quando você sai, por mais segurança que você procure ter, porque eu procurei ter segurança, junto com minha namorada, a gente procurou ter segurança. Então, se muniu de toda a documentação possível e as informações para poder casar tudo. Nesse caso, a gente ainda assim ficava naquela, poxa, será que esse esforço todo? Eu já estava pensando assim, plano A, plano B, plano C. Então, eu estava com certeza de que eu ia conseguir pela fé. Porque assim, eu creio muito no que Deus pode proporcionar na vida da gente se a gente bota como objetivo, apresenta e tem a possibilidade de confirmação com Ele. Então, assim, eu cria que se fosse da vontade de Deus, nós iríamos conseguir esse visto e tudo isso iria proporcionando uma ótica de que algo no futuro pode acontecer de muito melhor para a gente com o nosso esforço. Porque tudo que a gente consegue de forma fácil, normalmente não é valorizado. Então, e cada centavo que a gente juntou, eu tenho fotos, depois eu vou até compilar um vídeo contando também da ótica da gente, a perspectiva da gente, bem particular, Thaís e eu. Teve uma foto que eu mandei para esse moço, para Naeth, não sei se para João Paulo eu mandei. No momento que eu contei cada moeda de R$ 1 e cada moeda de R$ 1 e as notas e o dinheiro que eu tinha dentro de um saquinho que eu guardei dentro do meu quarto. Minha namorada vendendo. Deixa João Paulo ajustar um vídeo aqui. É o contrário. YouTube, Não. Ai, tá dando problema. Isso. Isso. Foi. Pronto. Foi. Aí, cada moedinha lá, eu tirei uma foto, arrumei tudo e mostrei na Edson. Eu tô olhando para isso daqui, mas é como se fosse assim, uma satisfação de ter todo aquele esforço para poder pagar o visto que viria ficar aqui dentro, para poder pagar esse processo todo. Porque assim, por mais que a gente receba nosso salário, nós temos nossas atividades, não seria a palavra certa, mas temos as coisas a arcar durante todo mês. Então assim, eu fui separando aos poucos para esse momento do visto ter uma reserva maior para poder a gente separar. Então assim, quando a gente viu que conseguiu, através das moedinhas que a gente ia juntando todo dia, dos doces que ela foi vendendo, do dinheiro que eu ia separando do meu salário, viu que a gente conseguiu fechar o valor próximo do momento do visto ser solicitado, cara, foi uma felicidade muito grande, porque eu não precisei passar nada para pagamento futuro. Eu consegui me livrar de uma dívida que foi R$ 1.216 no dia que eu fiz lá, por conta da cotação do dólar. Porque tudo que eu fiz foi por 2. Então a gente tirou o passaporte junto, minha namorada e eu, visto juntos, viagem que teve que fazer, tudo isso. Por isso que foi valorizado. Aí também teve a questão de que no momento lá da entrevista, a gente estava meio aflito ainda, mas aquela questão que eu tinha dito, né? Em relação à segurança, que Inessa perguntou, a fé era acima de tudo. A gente foi perguntando, foi respondendo todas as perguntas, que foram várias perguntas. Ela caiu em cima da universidade da gente, que a gente faz o mesmo curso, Thaís e eu, pedagogia, períodos diferentes na UFPB, Universidade Federal daqui da Paraíba. Ela perguntou o que é que ela faz. Aí ela respondeu que faz um curso técnico em enfermagem e que também faz uma graduação na Universidade da Paraíba, que é pedagogia. Ela perguntou quais são as matérias do seu curso. Eu fiquei meio assim porque ela não iniciou o curso dela ainda. E eu já estou no terceiro para o quarto período e ainda assim, se fosse para dizer toda a grade, eu não lembraria. Mas aí ela soube dar a resposta na hora assim. Eu fiquei quieto, porque a pergunta foi para ela. Ela pegou e falou, eu não iniciei meu curso ainda e deu uma resposta. Ela, não, tudo bem, foi para mim. Aí eu falei que eu trabalho na empresa aérea e também faço uma graduação, né, estudo na Universidade Federal da Paraíba em pedagogia. Ela perguntou para mim, quais as matérias do seu curso? Eu peguei e citei algumas matérias do curso e falei, só para finalizar, para não ficar falando tantas matérias, eu peguei e falei, etc. Aí joguei para ela. Ela, tá certo. Aí caiu matando em cima de João Paulo e Jane, que foi até a surpresa que esse moço teve quando eu contei para ele. Porque assim, o treinamento não o treinamento, mas assim, as dicas que a gente passa são as dicas de um acúmulo de informações que a gente colhe na internet, né? Então, assim, eu nunca ouvi falar. Assim, eles até perguntam sim.
você conhece fulano, você conhece Beltrano, tá viajando com ele? Coisa desse tipo, mas perguntas simples. E não era o objetivo maior da viagem, e aí Era um detalhe. seria só um detalhe, viajar acompanhado com fulano ou Beltrano. Que é normal você fechar grupo de turismo e com 100 pessoas para Disney. É normal fazer isso. Então, assim, eu jurava que o ponto-chave da entrevista dele seria Para a tia dele. a tia dele, que era a pessoa que estava dando a passagem de presente de casamento. Sim, sim. Já na Nina Edson, eu sim falava com relação ao trabalho, que ela caía em cima do trabalho. E porque era o vínculo que ele tinha com o Brasil, entendeu? E na realidade, a maior intenção de qualquer consulado que emite visto é ter a certeza de que você vai para o país dele e você vai retornar. Sim. Não tem outra. Entendeu? Eles não querem que você vá para os Estados Unidos para você pegar o emprego do americano. Eles querem que você vá para lá passear, gastar os dólares e trazer a mercadoria. Exatamente. Coisa que o brasileiro... O que é que o brasileiro não quer? O brasileiro não quer que você vá e traga a mercadoria. Por isso que a alfândega cai em cima aqui no Brasil. Tentando comer imposto. Entendeu? Então, assim, graças a Deus teve o visto aprovado, o Miller. Na Edson, graças a Deus, teve o visto aprovado e já foi para os Estados Unidos. Eu falava muito no princípio, dizia, olha, lá é totalmente diferente daqui, lá é outra situação. Talvez nem acreditassem. Queria mandar um abraço aqui pra Gia. Pô, Gia, um beijo, hein? Hoje, Pô, tá assistindo aí. Valeu. Sinistro, hein? Então, assim, talvez não acreditava, mas eu sempre falava. Quer dizer, vocês vão ter a oportunidade de vocês conhecerem o que é Estados Unidos. E a gente foi fazer turismo. Inclusive, a gente gostou tanto do passeio que a gente estendeu mais um pouco, né? A gente tinha comprado um pacote para 14 dias. A gente gostou tanto dos passeios que a gente estava fazendo que a gente permaneceu mais 14 dias, um total de 28. O pessoal até brinca dentro do aeroporto. Pô, vocês são ricos, passaram um mês nos Estados Unidos. Então, assim, é falar a verdade, somente a verdade. Não adianta você criar, entendeu? Já teve casos que eu vi no YouTube de pessoas criando e quando chega lá pergunta alguma coisa e se perdem, entendeu? Levar criança é bom, você está levando sua filha, vai conhecer a Disney, mas se você tiver um outro objetivo diferente do passeio, criança não mente, entendeu? E o cônsul ele começa a perguntar à criança e o pai começa a querer responder e o cônsul vai dizer assim, não, estou perguntando para ela, não é para você, entendeu? E quando ela pergunta, papai vai fazer o quê? Vai passear? Aí ela vai dizer, não, papai vai trabalhar. Então entrega, porque criança é inocente. e tem até uma questão, desculpa interromper, que assim, tem muitas pessoas que... Eu já tô falando isso para clarear um pouco a mente, que eu estudei muito, assim como o João estudou muito, Nessa estudou muito. Vídeo no YouTube de pessoas relatando coisas diferentes, como se portar. Então assim, para pegar o bom de cada coisa. Junto com, com as questões que João Paulo me levantou também, para que seriam importantes de eu pontuar. Lá, eu vi pessoa saindo cabisbaixa, eu não tinha nem entrado no consulado ainda. Na saída, quando você vê as pessoas saindo pela portinha lá no canto, que é uma saída um pouquinho separada, quando vê as pessoas saindo lá, a gente sabe quem passou e quem não passou. Quem passou tá um sorriso que não cabe no rosto e quem não passou tá cabisbaixo. Então, assim, não adianta receita de bolo, não tem receita. Cada perfil é um perfil, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. A questão é você ir preparado com os pontos que são necessários para eles avaliarem, com documentos para isso e firme na sua resposta. Basicamente é isso. Teve um casal lá, acho que aparentava ter seus 28 anos, mais ou menos, os dois, e com uma criança de colo. Quer dizer, eles levaram a criança, talvez, pensando que aquela criança lá ia fazer com que apresentasse mais um perfil de família, que iria aproveitar, iria voltar, e foi negado, que a gente percebeu que eles saíram lá com o rosto triste. Então, assim, não tem um perfil específico de pessoa que vai passar. Cada caso é um caso. Isso é importante que o Miller falou, porque é uma coisa que eu gostei muito. Gostei muito que eles não fazem acepção de pessoa. Então, se você é rico, É se pobre, você é pobre, não existe. se você tem condição, se você não tem condição, eles vão analisar o seu perfil na entrevista. Isso. São dois pontos principais: documentação, óbvio,
e você falar a verdade, responder o que está dentro da 160. A gente sabe. Ele não quer saber se tu é empresário, se tu tem tantos milhões na conta e etc. Ele não quer saber disso, entendeu? É que você trabalhe com a verdade, que você responda simplesmente o que está dentro do formulário, entendeu? Isso. Porque aquilo ali não vai porque impressionar, assim, não é a tua conta bancária que vai te dar um Que vai te visto. dar o visto. Porque Entendeu? aí tem Isso não o existe. que acontece. É diferente da cultura brasileira, o americano ele é verdadeiro. Tem gente ruim, Sim. talvez, entendeu? Não sei. Em todo lugar tem gente ruim. Então, assim, eles querem trabalhar com a verdade o máximo possível. E dinheiro para eles não é problema. Nenhum. A gente acha que é problema para eles, não é. Eles têm. Não é que nem que eles tenham um poder aquisitivo grande. Porque o pobre dos Estados Unidos é a classe média do Brasil. Com o poder de compra que eles têm. Sim, poder de Entendeu? compra, O poder de compra. sim. Poder de compra. Então, assim, não adianta você chegar, porque no dia da minha entrevista lá foi uma família negada e o cara disse para consular, para a moça do cônsul lá, para a senhora, disse, mas eu ganho 250 mil reais por mês, sou empresário. Ela disse, para mim não importa quanto você ganha. O que para mim importa é que no momento se você não mostra vínculo suficiente com o Brasil. E negou. E aí? Enquanto eu botei minha tia pra poder custear a viagem da gente. Um lascado da vida. Brincadeira. Mas assim, se ela fosse pegar o que eu tenho guardado no momento, claro que eu posso juntar daqui pra lá e ter uma quantia significante pra fazer a viagem mais que suficiente. Mas a questão é, no momento não tinha. No momento eu não tinha o que apresentar a ela. Eu tava eu não tava com saldo negativo, mas eu tava com pouquíssimo em conta que não seria suficiente para apresentar. Enquanto o meu perfil foi esse, né? Eu me apresentei, minha namorada junto comigo e era a tia da gente, a minha tia que ia custear. Enquanto, como o João Paulo está dizendo, o empresário que ganha milhares de reais por mês não consegue. Então, assim, não fique pensando que é porque você tem um perfil X ou Y que você vai ou não vai conseguir. A questão é você ir preparado com respostas precisas para o que você preencheu na DS, que eles vão se guiar pela sua DS. Então, respostas precisas em cima de cada ponto que você colocou. Então, assim, se você colocou que estuda tal curso em tal universidade, se aprofunde nessa resposta. Se você colocou que tem tais bens, se aprofunde nessa resposta. E documento de tudo isso. Basicamente, essa é a questão. Então, assim, gente, para finalizar a live, que a live já está com 1h07, né? Acho que já está até cansativo para os convidados. Acho que uns 40 minutos desse fui eu falando, mais ou menos. Como sempre, né? Como sempre. Gie! Então, assim, eu vou deixar só um conselho, tá, para vocês que sintam a vontade dentro do coração de vocês de tirar o visto americano e um dia conhecer os Estados Unidos. É que ore a Deus, peça discernimento, bote Deus sempre na frente de tudo e faça as coisas corretas. Exatamente. Tente preencher o 10.160, que é o formulário mais importante da sua entrevista, que é o seu currículo vitae. Currículo vitae. Currículo vitae. Então, se é o seu currículo, é sua apresentação pessoal. Outra coisa, não adianta você ir para entrevista usando decote, e tererê. Não, é aquele padrão de entrevista de emprego no Brasil. Camisa polo, calça, tênis. Você vai bem apresentável. Camisa social. Você nem vai muito jogado, nem vai muito... Para uma entrevista. Importante, você vai para uma entrevista. Entendeu? Você vai para uma entrevista. Então, assim, depende também do visto que você está solicitando. Isso também conta, sabia? Conta, porque não adianta você ir tirar um visto de empresário para você colocar sua empresa nos Estados Unidos e você ir jogado. Ir de calça jeans ou camisa polo. Aquele não é o perfil de empresário. Entendeu? Já você ir de calça jeans, uma camisa polo, uma coisa mais esporte fino, né? Como a gente usa aqui, esporte fino. Turista, né? Eu estou indo no turismo. Então, condiz com o perfil, com o visto que você está solicitando. Então, assim, fica a dica. Não procura fazer só, a não ser que você sinta a segurança de preencher o 160 só, tá? Que é bem complicado. É bem complicado, tá? Você solicitar só. Eu dei uma travada aqui porque eu vi aqui o Sérgio Luiz Pimentel falou trabalhar na Gol. Acho que ele está perguntando qual a companheira que a gente trabalha.
enfim. Assim, eu não entendi bem a pergunta, mas um abraço, Sérgio. Então, assim, o importante é que você preencha o DS-160 com segurança, tá? O YouTube tá aí, vários vídeos mostrando como se preenche. Não é que eu não ache uma bobeira, eu acho que é dinheiro, não é dinheiro perdido também a palavra certa. Eu acho que é preguiça de quem quer pagar uma consultoria. Buscar informação. Tem preguiça de buscar informação, entendeu? De buscar, de ler, de assistir, de fazer o que você fez, de fazer o que você fez, de fazer o que eu fiz, entendeu? Aí tem gente que paga 150, 200 reais por pessoa da família, Achando que vai ser aprovado. achando que vai ser aprovado. Aí gasta essa grana toda, gasta quase R$ 1.000 por pessoa de documentação, passaporte e visto. Essa semana eu apliquei para um casal de amigos, deu 630 cada um. Não, e o bom é, a gente mora próximo do consulado. João Pessoa e Recife fica muito próximo. É uma horinha e meia de viagem. A gente chega. Agora sim, imagina quem mora distante de um consulado. Vai ter questão das passagens que eles vão ter que se locomover até lá, estadia, porque provavelmente vai ter que ficar pelo menos 1 ou 2 dias no hotel. Então tem todo esse transtorno quando é reprovado, colocando todo aquele depósito de confiança naquela empresa que cobrou de você, não que isso seja errado, mas que garantindo que você iria conseguir aquele visto, porque é comigo vai conseguir. Então assim... Tem gente que vende o serviço dizendo assim, você tem 99,9% de chance de ser aprovado. Lembrando que a empresa vai fazer uma entrevista com você, o João Paulo me ajudou, mas ele estava lá no momento da entrevista comigo. Não, é pessoa por pessoa. Então, depende de você. Lembre disso. Ter uma empresa atrás, uma pessoa te assessorando é importante, porque muitas vezes você tem dúvida, né? E ter uma pessoa para te ajudar, uma empresa, etc, mas bota a coisa na sua cabeça. Como o João Paulo falou, isso não garante. Depende de você, do seu comportamento, das suas respostas, do seu vínculo que você vai comprovar para o Brasil para você poder entrar nos Estados Unidos. Que é coisa simples. Sim. Eu acho, por isso que o tema do vídeo era visto americano. Será que é difícil de tirar? Eu acho que não. Também não. Acho assim que tem algumas coisas que você tem que pontuar. Porém, a verdade em cima de tudo e Deus na frente de tudo. Verdade. E como diz Albertinho Gásio, Deus é bom e o diabo não presta. Verdade. Entendeu? Então, assim, é fazer correto. Fazer as coisas no tempo correto. Entendeu? Então, assim, gente, eu acho que essa sequência de vídeo vai começar a ajudar. Realmente, eu faço isso para os amigos. Eu espero contar com Patrícia, que está assistindo, para uma próxima live. Poderia estar aqui. Vou contar também, acho, com Jane, né? Minha esposa, ver se ela participa da live, que já tem visto. Tá ali no canto. Tá ali no canto, não quer aparecer hoje. Pink, mais uma vez, vai ser parte do nosso vídeo. Então, assim, fica por aqui. A gente já tá com 1h12, 8h30 da noite. Eu acho que, assim, nessa live dá pra vocês deixar algum comentário, né? Se caso comentário dúvida ou sugestões ou algum ponto que a gente abordou aqui sobre esse tema que o João Paulo falou, num próximo vídeo a gente pode falar sobre isso, né? E outra coisa, e o canal não é feito só para falar dos Estados Unidos, tá? Era isso que eu tava pensando aqui agora. agora. Não, de forma nenhuma. Aí eu vou principalmente abordar coisas e temas atuais com relação à aviação. Não falar sobre avião em si. Eu gosto muito de avião, todo mundo sabe. Mas não é falar de avião em si, porque falar de avião todo mundo fala. Tem vários canais que falam de aviação, de avião em si. Eu quero falar do que a aviação trata. Das dúvidas dos passageiros, do dia a dia, do que é necessário para embarcar para os Estados Unidos, para Angola, para qual a documentação necessária, entendeu? Que às vezes é muita dúvida para a pessoa. Franquia de bagagem. Franquia de bagagem todo dia está atualizando. De vez em quando está tendo um probleminha. Você que viaja aí, fica atento. Franquia de bagagem despachada, bagagem de mão, que as pessoas às vezes confundem também o que é bagagem despachada e bagagem de mão. Então, assim, o canal vai abordar de várias coisas. Então, hoje foi sobre visto. Eu vou dar uma sequência sobre visto americano, explicando. Talvez mais para frente eu mostre como é que é feito o preenchimento do 10-160. Vou começar passo a passo. Talvez como tire o passaporte, que talvez tenha algumas pessoas que tenham dúvida, mas é um procedimento super fácil e simples. É direito seu, inclusive. Que é um direito do Tem gente que acha que vai passar por um processo de ver se consegue passar. Não, passaporte é direito do brasileiro
de cada nação, passaporte é direito seu. Então é só você preencher na Polícia Federal no site, levar a documentação que é exigida, se apresentar, tirar foto, digitais, pagar, pronto. É só isso, é direito seu. E lá é fácil, é super fácil, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo mais programado, mais detalhado, mais editado, não vai ser live, tá? Então assim, eu vou fazer preenchendo devagar porque é um processo complicado. Patrícia tocou agora num assunto muito bom. Documentação para embarque de menores desacompanhado. O que você pode levar e não pode levar na bagagem de mão, que esse é um caso realmente que... Às vezes aqui no Facebook mesmo já teve amigo meu que perguntou se poderia levar para o chassi. Entendeu? São dúvidas desse tipo que a gente vai abordar no canal. Falar de tudo sem muito problema. Agora sim, algumas coisas tem que ser ocultado. Eu também não posso falar tudo. A gente tem nossas restrições também. A gente tem algumas restrições. E a gente também não pode estar citando nome de companhia aérea. Sim. Então, assim, a gente vai falar com algumas restrições, tá certo? Mas, assim, vai deixar de forma aberta e, como mais uma vez eu falei, é ler. Ler. É o segredo da situação. Qualquer dúvida sobre aviação, Resolução 400 ANAC. Procura ver, tá? Falar em resolução, entrou a resolução 461 e fala de embarque de passageiro armado, que atualizou. Então, quem é policial e vai embarcar de companhia aérea, procura saber das informações antes de voar. Se tem prerrogativa de cargo, mudou como bastante fazer. coisa. E em outra coisa, viu? Para encerrar o vídeo de vez, é de obrigação do passageiro levar a documentação correta para o embarque. Só lembrando disso. Tem que chegar pronto pra gente. É obrigação do passageiro armado chegar com tudo pronto pra gente só fazer a aceitação dele no voo. Então entrem no site das companhias aéreas, procurem as informações lá das viagens, procurem saber qual é o que você precisa, o que você necessita para realizar aquela viagem. E viagem internacional é mais complicada ainda. Consideração final? Só um pontozinho assim, não se restringindo aquilo que eu estava pensando que ele leu minha mente, não se restringindo aos Estados Unidos, mas para qualquer país que você queira ir, em qualquer sentido que seja, se você tem condições de fazer imigração e você sabe que faz seu perfil, que você consegue imigrar para aquele país legalmente, claro, a questão do ilegal fica a seu critério, por estudo, por investimento, para qualquer país que seja, procure estudar muito bem como é naquele país, como está naquele momento o país, as leis, o que precisa, ver pessoas que estão lá, porque tem canal de brasileiro em todo canto do mundo no YouTube. Então, eu vejo, para poder me familiarizar com a questão de estar fora do meu país, eu não vejo só Estados Unidos. Eu vejo China, tem canal de brasileiros na China, que eu acho muito interessante, alguns. Tem Canadá, tem Portugal, eu assisto muitos vídeos do pessoal de Portugal. Então, assim, eu conheço praticamente todos os que são mais evidenciados e alguns outros menores também que são muito interessantes. Então, procure saber muito bem aquele país que você queira ir, porque não é só Estados Unidos que existe no globo, não. Hoje em dia, infelizmente, o Brasil dá uma perspectiva que muitas pessoas que têm a intenção de imigrar, através de estudo, através de contrato de trabalho, alguma coisa assim, acham que só os Estados Unidos que tem isso daí. Não, se você for parar para nesse perfil, se você fizer querer fazer isso daí, você pode ver outros países também que são muito interessantes, sabe? Brasileiros, e até com o perfil que faz de cada um. Então, assim, aqui vai ter informação para todo tipo. Gente que só quer fazer turismo, gente que quer fazer imigração, pelo que eu vejo que João tem informação, muita informação a passar. Para fazer imigração, para turismo, para o que quer que seja, as formas legais, existem vários caminhos e vários destinos. E outra coisa, eu vou estar indicando canais também. Tem muitos canais bons. Daniela Azeredo, quem puder acompanhar, é muito bom ela. E ela é mais voltada para estudo, entendeu? Quem quer fazer estudar inglês nos Estados Unidos, para quem quer estudar, fazer faculdade nos Estados Unidos, o canal dela é muito bom. Também é. Isso. Patrícia, ela tá em casa, mas ela tá aqui falando. Ela tá na live, ela queria estar aqui. Patrícia trabalha com a gente. Contrato de passagem aéreas e as regras tarifárias. Exatamente, é importante. Consideração final? Minhas considerações finais, primeiramente, quero agradecer a Deus, quero agradecer a João Paulo. Obrigado. Meu amigão aqui, sempre tá junto. Esse cara, só Deus para retribuir o que ele fez e tem feito para mim, é um cara muito importante. Quero agradecer a presença de cada um que ficou até aí nessa 1 hora e pouco de live. Como o João Paulo falou,
a gente tá usando de experiência. A gente não, assim, o canal dele, mas assim, eu me sinto um pouco do canal também, O né? canal é nosso, né, mano? O canal é nosso. Porque, assim, eu torço por ele, é um cara muito inteligente, um cara muito esforçado, um cara muito humilde. Então, agradeço primeiramente a Deus e João Paulo, a você que acompanhou aí, dá uma moral pra gente, compartilha essa live, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e você pode estar ajudando outras pessoas também. Ao Miller, a Jan que tá ali, E a Pink. a Pink, A Pink. também. Então, se inscreve no canal, entendeu? Compartilha essa live, manda as dúvidas aí e o João Paulo vai, de uma forma ou outra, tentar ajudar você aí, beleza? E meus agradecimentos são parecidos. Primeiramente a Deus, segundo a Buda. Aqui. Tá parecendo Buda, né? Agradecer a esses caras que eles são demais. Eles me ajudaram bastante, dando força, conselho, dicas. Primeiramente a Deus, a total dependência para que tudo isso dê certo e continue dando certo. A minha família, aos que fazem parte disso, que vem ajudando no que pode, da forma que pode, estão cientes. Então, assim, é muito importante você estar próximo dos seus para poder fazer o seu caminhar para qualquer objetivo. Se o objetivo é um visto, se o objetivo é um trabalho, se o objetivo é um estudo, o que for, você está próximo de pessoas que lhe ajudam a crescer e não lhe colocam para baixo dizendo que não vai dar certo. Então, assim, fazendo as minhas considerações finais, antes de finalizar, eu vou falar aqui de Juliana Cavalcante, Ribeiro Cavalcante, minha amiga que mora lá em Blumenau. E ela falou uma coisa, eu estava com um pink aqui no braço, e ela falou o embarque de animais. Também é muito importante. São dois, AVIH e PET-C, dentro da cabine com você e despachado. Então, é obrigação do passageiro, tá? Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Patrícia, que acompanhou já desde o princípio. Nara, que está desde o princípio. Nara, um beijo, morrendo de saudade. Outro lado. Do outro lado do mundo, direto dos Estados Unidos. É verdade. Nara, obrigado. Gi, pô, tu é demais, hein? Sinistro. Pô, muito obrigado. Ju, beijão. Morrendo de saudade. Teve aqui Isso, esses dias. Paty, eu já falei, né? Paty, ela não estava aqui presente em corpo, mas estava em espírito e alma. Patrícia foi como se fosse a minha redatora, que é a diretora no ponto, passando as informações. Então, gente, um abraço, tá? A live finaliza aqui. E vou voltar essa semana. Acho que sábado que vem a gente tem mais alguma coisa nova. Tá certo? Beijo. Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo aqui comigo, tá? Um prazer. Um abraço. Valeu!